tema do vídeo de hoje é conversão dos famosos. Nós assistimos nos últimos tempos a muitos influenciadores voltarem a uma vida religiosa ativa e a tornarem isso público nas redes sociais. E um livro simbólico disso é o Café com Deus Pai, que todo mundo conhece, e tem pelo menos um amigo que todos os dias posta um story lendo esse livro como um devocional. E a prática da leitura de devocional é algo que vem crescendo aqui no Brasil. E para muitos parece curioso, porque quem é mais velho na internet há de se lembrar de uma época do ateísmo militante agressivo, simbolizado por aquela página A Ateia, que fazia várias postagens de cunho bem ofensivo à religião e que chegou a ter muitos seguidores, chegou até a ser convidada para um programa na TV Globo, na presença do pastor Silas Malafaia, em que houve um debate muito acalorado entre o pastor e o representante dessa associação. Até é uma associação que tinha uma página no Facebook. Mas nos últimos tempos nós temos visto uma diminuição do ateísmo militante, um arrefecimento e uma absorção talvez pelo webcomunismo, que hoje é o grande representante de um movimento ateu, embora muitos influenciadores comunistas eles não se intitulem antirreligiosos nem ateus, e alguns até mesmo tenham religião, professem algum tipo de doutrina. Então hoje nós vivenciamos talvez uma inversão dos polos, porque há uma tendência à manifestação religiosa explícita, ao passo que o ateísmo é mal visto. E essa é a tendência natural da história humana, aliás. Quem acha que a humanidade ao longo da sua história foi ateia, obviamente não fez uma leitura atenta da história, porque o fenômeno religioso acompanha praticamente todas as civilizações. E as pessoas hoje resgatam esse princípio, e me parece que mesmo nos momentos de ateísmo galopante, essas pessoas guardavam esse sentimento religioso, mas elas simplesmente o colocavam em outra esfera, em outra instância. Então elas se devotavam talvez a um partido, a um movimento político, a uma tribo a que elas pertenciam, em vez de colocar esse sentimento na esfera da religião. E agora essas pessoas voltam para igrejas, alguns até fundam igrejas e promovem a disseminação desses conteúdos religiosos. E isso, para os grupos que hoje estão no poder, tem um aspecto bastante desagradável, porque há uma associação crescente entre esses grupos evangélicos e movimentos políticos conservadores de direita. E os movimentos políticos conservadores de direita são, hoje, grandes adversários do petismo da esquerda. E há um incômodo muito grande por parte dessas lideranças que hoje estão no poder, porque esse grupo ele é um grupo relevante que caminha para se tornar a maioria da população. E a aposta dos movimentos de esquerda sempre foi muito mais voltada para o catolicismo, que ainda é, apesar de hoje caminhar para uma diminuição quantitativa, ainda é na verdade a religião majoritária do Brasil, e que faz às vezes, conforme diz o Matheus Tiburcio, de uma religião civil do nosso país. O problema é que o catolicismo, nos moldes da teologia da libertação, hoje é declinante, e os novos católicos que vêm surgindo são todos de uma linhagem mais tradicionalista, e que, embora tenha ideias religiosas diferentes do protestantismo, é puxado politicamente pelo protestantismo. Você testemunha muitas lideranças católicas, lideranças que defendem a doutrina católica, mas que politicamente são puxadas pelo protestantismo. Por quê? Porque o protestantismo ele segue um modelo muito mais alinhado com a política, porque é um modelo de células, um modelo de lideranças que são mais ou menos independentes entre si e que em algum momento assumem um compromisso político comum. É um modelo de confederação em contraposição ao modelo católico, que é um modelo muito mais baseado na autoridade do Papa, na autoridade dos bispos e na autoridade do clero. É claro que com o Concílio Vaticano II houve um crescimento do movimento leigo,
mas isso não chega a ser algo capaz de gerar o mesmo efeito que o protestantismo gera. Porque não há esse aspecto de confederação, esse aspecto de descentralização, que é algo que torna a cooptação do protestantismo muito difícil. Isso é algo que o próprio Olavo de Carvalho já dizia com muita razão. E as pessoas hoje voltam para esses movimentos evangélicos, as pessoas hoje voltam a falar de Deus é algo que hoje ficou na moda. E me parece que é algo até bastante óbvio, considerando que hoje nós temos um crescimento desse mercado de bodybuilding, de fisiculturismo, que é um mercado bastante focado no indivíduo, como não poderia deixar de ser. Uma pessoa que faz academia, ela é centrada em si mesma, precisa ser em alguma medida, se ela quiser ter progresso. E graças a essa centralidade do indivíduo, você afasta a pessoa de certas doutrinas. Porque hoje, os movimentos de esquerda em geral, eles são muito focados em uma vida comunitária, em uma mentalidade de grupo e, claro, em uma mentalidade que não se satisfaz com pequenos progressos individuais. Então, se você argumenta com alguém de esquerda que, por exemplo, o ministro Joaquim Barbosa venceu apesar de ser negro, a pessoa de esquerda vai responder: sim, mas isso não resolve o problema geral do racismo. E enquanto houver o problema geral do racismo, eu continuarei insatisfeito. E isso se transporta para várias outras áreas. Então, se há um progresso, por exemplo, numa legislação do trabalho, ou se há um progresso de renda, a pessoa vai sempre dizer: sim, mas o meu objetivo principal não foi cumprido. A abolição da propriedade privada, o fim do modo de produção capitalista não foi atingido, de modo que eu não estou satisfeito. Isso é uma mentalidade que, quer queira, quer não, gera incômodo nas pessoas. Essa visão de que eu nunca estou satisfeito é algo que é muito difícil de ter popularidade, especialmente aqui no Brasil, que as pessoas são muito ruins em lidar com crítica, muito ruins em fazer a crítica e muito ruins em aceitar a crítica. Então, se alguém tem sempre uma atitude crítica diante do mundo, ela é, de algum modo, mal vista. Ela é sempre vista como alguém ruim, como alguém que nutre sentimento de inveja, como alguém que é mal sucedida. E hoje, com a ascensão do bodybuilding, a ascensão do bem-estar pessoal, a ascensão de todas essas culturas do cuidado de si e do autodesenvolvimento, uma mentalidade dessas de esquerda é mal vista. É mal vista porque a pessoa quer sempre melhorar a sua própria vida. E quando essa pessoa experimenta um progresso e ela vê as pessoas que defendem essa impossibilidade de um progresso ou da insuficiência desse progresso em face de toda uma situação estrutural, ela se sente não representada, se sente satisfeita e vai buscar em outros movimentos um discurso que seja mais palatável e que pregue uma melhora. Por isso que os pastores evangélicos fazem tanto sucesso, porque eles pregam melhora. Eles dizem que a pessoa vai melhorar de vida, a pessoa vai conseguir o que ela quer, ela vai ter um salário melhor, ela vai morar em um lugar mais bonito, um lugar que ela queira morar. E isso faz bem às pessoas, porque, de certa forma, as livra de um pensamento ruim, que é esse pensamento da ação política, esse pensamento de que a situação está uma porcaria e que eu preciso agir efetivamente para mudar a situação que se encontra uma porcaria. Mas eu às vezes não quero agir, eu quero simplesmente sonhar com a realidade melhor. E a minha cabeça não lida bem com isso. Porque quando você tem uma vocação mais intelectual, você até consegue lidar melhor com essa realidade de um mundo trágico, de um mundo difícil, de um mundo sem resolução, um mundo diante do qual o ser humano é ínfimo e será sempre destruído, tragado por esse mundo. Mas uma pessoa que não tem uma atitude crítica tão enraizada, ela vai se sentir desconfortável com isso. Ela vai se sentir mal e ela vai procurar outras soluções. E é aí que nasce esse sentimento da religião, que essas igrejas oferecem. Essas igrejas, elas são, talvez, um refúgio da vida comunitária que em outras esferas se perdeu. E aí a igreja, ela se torna um ambiente de
suprimento daquela situação que antes existia em outros ambientes. Por exemplo, ambientes de vida comunitária, ou seja, as pessoas se encontrarem na rua, fazerem um piquenique, estarem conversando entre si em algum lugar público, não é algo mais possível na maioria das cidades por causa da violência. E as pessoas usam a igreja como uma forma de, além do trabalho, de conhecer pessoas novas, de ter contatos, e acaba ocorrendo uma integração entre igreja e trabalho. Por quê? Porque a mentalidade da igreja serve ao trabalho. E aí nós vamos entrando num assunto... Eu não vou falar porque eu não li o livro ainda, então eu não quero falar sobre algo que eu não li, mas há uma conexão óbvia entre essa mentalidade da produção, essa mentalidade do trabalho e esse retorno à religião. Retorno a uma religião focada justamente em uma disciplina de vida, ou seja, as pessoas não consumem álcool, elas fazem atividade física, elas dormem cedo, elas estão concentradas em obter uma longevidade, elas estão concentradas em, de certa forma, cumprir bem os seus deveres de Estado, ou seja, de ser um bom funcionário, ser um bom trabalhador, de gerar valor para os clientes, para as pessoas que trabalham com elas. E tudo isso gera um círculo que afasta qualquer inclinação para a esquerda. Você não vai ver essas pessoas que voltam para a religião mais junto dessas coisas de esquerda, porque essa atitude hoje é contrária à atitude da esquerda. Isso tem a ver também com o afastamento da esquerda de uma mentalidade mais austera, porque hoje muita gente na esquerda é do oba-oba, é o pessoal da festa, o pessoal da bebida, é o pessoal que vive uma vida que não combina tanto com esse aspecto de austeridade. Claro, não são todas as pessoas de esquerda que são assim, a maioria, até por estar fora, por exemplo, do ambiente de uma universidade, de ambiente de militância política, vivem essa vida do trabalho, mas experimentam-na de uma forma ruim, porque elas se sentem inadequadas com aquilo, porque não condiz com a vida que elas gostariam de conduzir. Uma vida muito mais focada numa vivência com outras pessoas, no mundo do lazer, das atividades em grupo, das festas, de celebrações, de uma vida contemplativa, em certo sentido. Mas que esse mundo do trabalho que nós vemos hoje afasta, repudia, porque é uma mentalidade que não está em função do trabalho, não está em função de se tornar melhor, de ser próspero. Porque é óbvio, esse retorno à religião tem muito a ver também com uma associação entre religião e prosperidade, que é obviamente um grande nicho de mercado, porque faz as pessoas querer estar na religião para atingir a riqueza, e querer estar na religião para fazer contatos, querer estar na religião para ter um ambiente que as torne alguém rico. E óbvio que a busca da riqueza, sobretudo num país tão instável economicamente como o Brasil, é algo que gera um desejo muito grande de riqueza nas pessoas, um desejo muito grande de fazer parte daquilo ali. Isso é muito forte no Brasil, não há como negar que esse movimento ele se conecta muito também com a busca da riqueza, com a acessão da internet, com as novas formas de trabalho que nós vivenciamos hoje. Então tudo isso se conecta com a ascensão desses grupos religiosos e a conversão dos influenciadores também, sobretudo porque são influenciadores que às vezes têm família, às vezes engravidaram por acidente e começam a ter necessidades diferentes de uma pessoa que não tem filhos, é solteira. A pessoa se casa e tem um filho, ela passa a viver um mundo diferente. E a partir daí, é óbvio que essa pessoa que casa e tem filho, ela tem que cuidar do filho, ela tem uma rotina diferente, quer queira, quer não, por mais que ela delegue a criação, mas um filho altera a sua rotina para sempre. Você precisa acompanhar aquela criança, você precisa se preocupar com a sua formação para formar a criança. E tudo isso, hoje, quer queira, quer não, quem oferece mais do que os partidos de esquerda, que estão fragmentados, para falar a verdade, porque o nosso mundo é um mundo hiperindividualizado, e um mundo hiperindividualizado ele é
um obstáculo para qualquer política bem sucedida de esquerda. É necessário que haja um contato entre as pessoas e que as pessoas estejam juntas uma da outra, né? Presencialmente ali, para que você tenha uma formação de militantes, uma inoculação de determinadas visões de mundo que pertencem ao espectro da esquerda, o que não acontece quando a pessoa está ali sozinha. E quando ela está ali sozinha, mesmo que ela seja de esquerda, ela não é uma ameaça. Ela não é uma ameaça. Ela é alguém que está ali, mas ela serve ao mercado, porque ela é um mercado também. Parando para pensar, você vê o Luigi, por exemplo. O Luigi, cara, quem é inscrito no Luigi não é um perigo para o capitalismo. A pessoa que é inscrita do Luigi, ela é alguém que serve ao capitalismo. E o Luigi se serve dessas pessoas para ganhar dinheiro, sabendo que a revolução não vai vir, e dane-se se vai vir. O importante é que vocês deem sub, se inscrevam no meu canal e garantam o AdSense que pinga no meu bolso todo mês em dólar, moeda forte, para que eu possa cuidar da minha filha. E dane-se comunismo, sei lá, não é importante isso. Vocês não são ameaça, de verdade, vocês não são ameaça. E o nosso mundo hiper-individualizado, o mundo que as pessoas são antissociais, esse mundo não vai gerar uma revolução. Vai gerar episódios de terrorismo, um fulano que entra na escola e faz uma atrocidade, mas isso aí não vai gerar uma mudança de verdade, né, na sociedade, segundo os preceitos da esquerda. Então, o mundo hiperindividualizado, o mundo que visa a busca pelo bem material, o mundo que visa uma obtenção de virtudes, mas quase naquele modelo ascético mesmo, aquele modelo da pessoa que não bebe, não fuma, não joga, não tem nenhum vício, é alguém perfeito que pode se levantar e fazer um bom trabalho, ser um excelente funcionário, ser um cara que trabalha além do horário, que está comprometido, que vai vestir a camisa da empresa. Esse cara é muito bom, ele serve ao meu propósito, e é graças a isso que as coisas continuam funcionando e que você vê o empreendedorismo se tornando uma grande tendência hoje, também pelo fato de que a nossa legislação trabalhista e o nosso ambiente de trabalho são igualmente ruins. Ou seja, ninguém gosta de estar nesse ambiente de corporação, esse ambiente corporativo, que é extremamente desagradável, e as pessoas vão e abrem o seu próprio negócio. De certa forma, elas continuam inseridas ali, mas dessa vez tendo comando. E tendo comando, elas continuam sendo alimentadas pelas igrejas evangélicas que estão do lado do empreendedor. Porque o que é que o comunismo tem a dizer do empreendedor? Pouca coisa, tem muito a dizer. Tem a dizer que o grande empresário é ruim, mas o pequeno empresário quer ser grande algum dia. Ele quer crescer, ele quer se tornar mais rico, ele quer se expandir, ele quer multiplicar o que ele tem. E o comunista vai dizer, não, isso é errado, você não deve multiplicar, porque você vai se tornar um grande capitalista, você vai começar a explorar pessoas. Como é que você vai conciliar essas duas coisas? Não dá. Por quê? Porque o comunista vai sempre dizer, o cara que tem um funcionário, ele não é um explorador necessariamente, mas se ele crescer demais, em que medida ele se torna alguém explorador realmente? E é muito difícil, porque há uma mentalidade nesses grupos de esquerda muito condenatória. E esse também é um fator importante. Essas pessoas condenam. Se você abre um negócio, se você adere à religião, essas pessoas apontam o dedo e falam, você é facho, você é nazi, você é um lixo, você apoia o que há de pior no planeta Terra. E isso faz o quê? Fortalece a mentalidade de grupo e faz as pessoas irem exatamente para os pastores, para as pessoas que têm uma palavra de conforto, por uma questão óbvia. Como é que você vai se congraçar com uma pessoa que odeia a sua situação, que odeia quem você é, odeia o seu ponto de vista? Não existe isso. Então, ou seja, existe um ambiente propício para esse retorno das pessoas à religião, esse ambiente de culto ao individualismo, culto à alta performance, um ambiente de culto às virtudes, mas a certas virtudes necessárias, um ambiente de promoção do dinheiro como uma grande métrica de sucesso, e do dinheiro como um sinal visível da salvação e da graça de Deus, mas
um ambiente em que o establishment é contra o empreendedorismo, odeia o empreendedor e joga essas pessoas para um lado que tem um discurso pronto e que vai fazer essas pessoas se sentirem bem. E o que é que o pessoal da esquerda oferece? Nada. Nada, porque eles chegaram a um ponto em que não tem mais nada para oferecer. É viver do passado, é fazer análises falando de ascensão do facho, ascensão do nazi. É simplesmente regurgitar o que a propaganda soviética falava nos anos 40, nos anos 50. E faltam instrumentos, de fato, para analisar a realidade de hoje. Eu acho que essas conversões têm algo de positivo, tem sim um lado bom, mas elas são ruins, entre aspas, na medida em que elas afastam esse sentido da vida além do trabalho, esse sentido de vida comunitária, esse sentido de uma vida que valorize o lazer, que valorize a existência além do funcionário, além do número, além da quantidade. E isso é algo que vem se perdendo dentro desses grupos evangélicos que hoje são majoritários. E como resgatar esse espírito? Bem, a essa pergunta eu não sou capaz de responder. Mas me parece que grande parte da ascensão desses movimentos se explica pela vontade das pessoas de uma transcendência e de um consolo. Realmente é uma ideia de que eu preciso de algo que me aliene, mas não alienação no sentido negativo. Isso é curioso. Eu lia o diário do Edgar Morin e em uma certa passagem ele fala sobre o conceito de alienação e diz que Marx enfatizou o lado negativo da alienação do trabalhador que não possui o fruto do seu trabalho. Mas por outro lado, Marx esqueceu o lado positivo da alienação que se manifesta em certos sentimentos, como amor. No amor há uma alienação, mas essa alienação tem um aspecto positivo, porque é graças ao amor que nós atingimos a nossa plenitude enquanto seres humanos. E talvez esse retorno ao cristianismo de muitos influenciadores represente de fato esse aspecto positivo da alienação de pessoas que querem se sentir maiores do que si mesmas e mais importantes do que simples pedaços de poeira pó.